inteligência emocional na sua liderança. Estou esperando meu amigo Master Coach Internacional, diretamente da Argentina, só que ele está no Brasil, Daniel, se conectar. Vamos convidando o pessoal para ver a live. Essa live de hoje é muito importante porque a gente vai entender um pouquinho qual a diferença da nossa inteligência normal para inteligência emocional. Vamos mandando também convite aí para as pessoas. Oi, Ruth, seja bem-vindo. Bem-vindo, Marcelo Farias, bem-vindo, Deusinho Motos. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho qual a diferença da inteligência racional, que é a que nós temos, que é aquela que a gente vai para a escola, aprende, e daquela outra que é chamada inteligência emocional. Oi, Carla, seja bem-vinda. A inteligência que a gente aprende, a gente vai para a escola para aprender. E essa inteligência emocional é através de fatores que acontecem com a gente na vida. E esses fatores, o Daniel acabou de entrar, vou convidar ele para participar. Seja bem-vindo. Vamos lá convidar ele aqui para participar. Vamos lá convidar o Daniel. Gente, só um minutinho, que eu vou convidar agora o Daniel para participar aqui comigo. Daniel é da Argentina, muito. Deixa eu convidar ele aqui, pronto. Aí a gente conversa bem direitinho, cada coisa no seu lugar. Cada pontinho para um lugar. Então, Olá, boa noite. Boa noite, ¿Cómo está Daniel. usted? Vamos a ver si mencionamos la iluminación Boa noite, aquí, seja ¿eh? bem-vindo. ¿Se ve bien ahí? É, Bom. sim, te vejo sim. Daniel, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para Ok. nós, para quem não te Muito conhece, obrigado pelo certo? convite, Roberta. Ok, seguramente vocês estarán muito curiosos por saber quién está de este lado. Seguramente pelo sotaque já haverán distinguido que eu não sou brasileiro. Eu sou argentino. Meu nome é Daniel Eduardo Quero. Eu levo morando no Rio de Janeiro quase 5 anos. Nací en Tandil, provincia de Buenos Aires, lo que aquí es estado. E, bueno, moré muitos anos, obviamente. Eu tenho recém cumpridos os 58 anos. E decidi vir aquí por trabajo. Y bueno, y aquí estamos, trabajando fuerte y estudiando también mucho una nueva materia para una transición de carrera, ¿no? Sin perder mi especialidad de raíz, que seguramente en algún momento da nossa live vamos a falar, ¿no? Porque justamente el tema de hoy está orientado hacia a liderança no trabalho, ¿no? Sim. Daniel, acho que Carla quem entrou agora Vivone. foi a sua esposa, né? A Carla. Bem-vindo, Carla Vivone. A Carla, acho que tem algum parente seu aí. Seja bem-vinda, Carla. Gente, vocês podem enviar essa live para as pessoas, porque é uma live muito importante. A gente vai falar sobre qual a diferença, né, Daniel, da inteligência emocional, porque ela hoje, depois dos anos 90, ela ficou tão importante no setor de trabalho para a gente, porque antes, na época de 1991, né, e até então antes, ela não tinha essa importância tão grande que ela tem hoje em dia. Aí a gente vai conversar um pouquinho aqui, se vocês quiserem no final, vocês podem fazer as perguntas, aí a gente vai responder. Ok, eu poderia, se você concorda, Roberta, fazer um resumo de meu historial laboral, não? Para justamente depois encaixar com este tema da Sim. liderança, porque eu vinculo liderança com minha profissão, não? Minha especialidade é segurança do trabalho. Certo.
Eu sou especialista em segurança do trabalho y trabajé en Argentina y trabajé en otros países de Latinoamérica como Bolivia, Chile, Perú y México también. Trabajé muchos años en la industria de petróleo y gas, fundamentalmente orientado a servicios petroleros. Que por cierto, si está asistiendo algún colega, algún parceiro argentino, un abrazo para todos ellos y disculpen meu português para eles, não? Eu sempre falo que eu tento falar português, eu levo já estudando quase 2 anos e evidentemente eu acredito que he melhorado muito, porque quando eu cheguei ao Brasil em 2016, um mês antes das Olimpíadas, eu não falava nada mais que bom dia, boa tarde e se me acabou o repertório. Y bueno, decidí estudiar porque yo necesitaba desenvolverme en Los Ríos, fundamentalmente, donde estoy morando. Y bueno, llegué aquí con esa idea, ¿no? De trabajar como consultor. Yo soy consultor senior para cualidades, salud, seguridad y medio ambiente. Trabajamos para una consultora que se llama Aquila QHCE Consulting, que iniciamos con Carla. Y Carla abrió otros horizontes y yo fiqué al comando de la consultoría. Y bueno, en esos casi 30 años que trabajé en el petróleo, ocupé diferentes posiciones, diferentes funciones. Yo tengo orgullo de falar que yo inicié en la industria como peón boca de pozo, la primera categoría, porque tengo la especialidad. En aquel momento las organizaciones multinacionales decidían que los especialistas en la materia tenían que hacer un training en los equipos de perforación, en los yacimientos. Y bueno, así fui comenzando mi historia en la industria por el año 1990. Y bueno, fui escalando diferentes funciones de jefatura, coordinador, supervisor, y terminé mi carrera en Argentina antes de ir a Brasil como gerente de salud, seguridad y medio ambiente para Argentina, Bolivia y Chile, ¿no? 3 idiosincrasias diferentes, 3 legislaciones diferentes, ¿no? Mas fue un desafío muy interesante. Y obviamente vocês pensarán que habiendo ocupado esas funciones de líder, hoy justamente hablando con Carla, confirmamos que en la década 90 prácticamente no existía formación en la lideranza, ¿no? Você llegaba a ocupar esas funciones de líder por diferentes motivos, por profesión, por experiencia, por especialidades, por afinidades, en fin. Y bueno, en la vida me fui desenvolviendo y aquí, paralelamente, como ya hemos hablado con Roberta, iniciamos la consultoría, más paralelamente también decidí mergulhar en la inteligencia emocional, una materia que en Argentina en realidad yo siempre gosté. Yo falei con Márcio faz 2 semanas atrás, que yo comencé gostando de inteligencia emocional lendo a Daniel Goleman, ¿no? O pai da inteligencia emocional. Mas nunca mergulhé en un entrenamiento, ¿no? Eu estou, justamente con Roberta estamos participando de un Master Coach emocional con Marcio Fiorini, que prácticamente ya estamos en la... Así que decidimos con Roberta hoy tratar, enfocar esta inteligencia emocional justamente en la lideranza, ¿no? Justamente a gente decidiu falar disso porque tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje, né, Daniel? A gente vê que muitas coisas já não estão avançando mais por falta de inteligência emocional, porque as pessoas precisaram
fazer da casa o local de trabalho hoje, né? Muitos valores foram invertidos. Uhum. Muita gente ficou trabalhando como home office, não teve aquela sair de casa e ir para o trabalho. Então teve que associar a parte emocional, o estresse de lidar com as pessoas de casa para poder estar fazendo o trabalho a mesma coisa. E assim, esse tema que eu e o Daniel a gente vai falar com vocês Uhum. aqui, gente, ele é um tema muito novo ainda. Como o Daniel falou que o pai da inteligência emocional é o Daniel Goleman, eu até dei uma pesquisada sobre isso, sabe? E eu vi que o Darwin, em 1862, ele fez tipo uma semelhança assim das características de quando um cachorro está com raiva, de quando um humano fica com raiva. Ele começou a fazer uma semelhança desde 1862. Só que quando foi em 1920, para vocês verem a diferença de tempo, 1862, 1920, aí é que Uhum. foi criado o termo inteligência social, que era referente, né, Daniel, a isso aí. E aí, assim, eu tô passando só esses dados que eu anotei aqui, gente, e assim, eu anotei porque realmente tem coisas aqui que eu não conhecia. E fala aqui que em 1980 foi dado um grande passo no conceito das inteligências múltiplas, que no caso, Gardini, que era um médico, que o médico, esse estudioso da época, que hoje se faz o teste Gardini, né, que é para saber o nível de inteligência emocional das pessoas. E uma coisa que eu assisti num documentário que eu estava vendo falava o seguinte: Uhum. todo mundo tem inteligência emocional. Más Alguns têm avanzado, em um ¿no? nível mais focado, outro em outros níveis. E outra coisa, sabe, Daniel, que vocês homens vão gostar. O homem, ele tem a capacidade de ter uma inteligência emocional em alguns Sí. fatores melhor do que a mulher. Porque a mulher, ela racionaliza Os hombres muito. somos, os É hombres engraçado, somos né? más Mas tem que falar a emocionales, verdade, né? ya que las mujeres son más racionales, ¿no? Mas Vocês têm você a sabe, capacidade. Roberta, É, desculpa e que corté sua conversa, falando, eh, você sabe pode que continuar. falando as tarefas de home office, justamente con 10 meses que ya levamos de home office, ¿no? Estamos hablando de que ya se va a cumplir un año en el próximo mes de marzo. Las empresas comprobaron que a lideranza puede actuar inclusive en ausencia de las personas. ¿Por qué? Porque un líder justamente sin tener estas herramientas que Goleman llama de habilidades humanas, que inclusive vamos a hablar un poco después, que o líder da data antiga justamente ele não queria, não tinha vontade de soltar a mão para que as pessoas trabalharan de home office, porque en realidad esto de trabalhar de home office nació mucho antes da pandemia, inclusive algunas empresas ya estaban aplicando esta metodología, mas con esta pandemia aceleró muchas cosas, entre otras, esta aplicación de trabajar y de que las empresas permitiesen trabajar en casa. ¿Y sabe qué comprobaron a lideranza? Que ellos pueden mantener la lideranza ainda en ausencia de las personas. Porque físicamente un líder es casi imposible, y falo como ejemplo, que você esteja presente en todos los ambientes de trabajo. Y eso ya forma parte de nuestra profesión, que es segurança do trabalho, ¿no? Muchas personas imaginan que un especialista de segurança debe estar presente en nuestro ambiente de trabajo, y eso no tiene discusión. O especialista debe estar presente, mas es imposible estar presente do lado de cada persona, porque en realidad de cada persona debe buscar cuidarse por sí mismo, ¿no? Entonces, esta nueva lideranza aceitó y de tal jeito que ya las empresas están adoptando home office como una nueva modalidad a futuro. De facto, ya muchas empresas decidieron mudar de escritorio y focar las personas en las casas, y de facto ya arrumaron los ambientes, o sea, anular, ya inclusive muchas empresas decidieron llevar
mudar todo seu equipamento no escritório para sua casa. Porque es verdad, você no tiene todas las comodidades ergonómicas en la casa para poder trabajar igual que en un escritorio. Por eso que los líderes debieron aceitar, ainda existe alguna resistencia, yo falo con muchos de ellos, empresas que estamos trabajando y que hemos trabajado, porque un líder gosta ver a la persona ahí de lado. Olha, ¿cuántas veces você ha criticado nuestra especialidad porque no estamos presentes, salvo cuando acontece un accidente? ¿No? Geralmente el argumento das pessoas es, claro, você agora apareceu porque o acidente aconteceu, mas eu não sou dono desse processo. Quem é dono desse processo, dessas pessoas, é você como líder. Então, justamente existen duas habilidades humanas que la nueva lideranza tiene que tener presente, que es fundamentalmente inteligencia emocional, un tema que nos convoca hoy, y otro tema es emprendedurismo. Entonces, la inteligencia emocional, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando deben estar cientes de qué significa inteligencia emocional. Por eso que muchos oradores, y Roberta sabe de eso porque también tiene la misma gimnasia de participar en diferentes lives y entrenamientos, y generalmente los líderes hablan exactamente lo mismo, ¿no? Disculpa, la inteligencia emocional fundamentalmente tiene la misión no de controlar, sino de gerenciar las emociones. Pero en realidad las emociones no se controlan porque eso es algo nato, ¿sí? Más sí, un ser humano lo que tiene que hacer es aprender a gerenciar esas emociones y fundamentalmente para que aconteça eso, él se tiene que conectar con sí mismo, olhar, ¿sí? Y pesquisar justamente cuáles son las cosas que necesita mejorar para él después replicarla en un grupo de trabajo, ¿no? También es una herramienta muy útil para un líder. ¿Sabe por qué? Porque ser emprendedor ayuda a identificar problemas y a captar oportunidades. Y eso es una de las misiones de la lideranza, ¿no? O sea que él, além de gobernar un equipo de trabajo, de identificar problemas, de captar nuevas oportunidades, también tiene que desenvolver soluciones. Mas como líder, no siempre tiene la obligación de conocer la solución. ¿Sabe generalmente a dónde fica la solución? En un grupo de trabajo. Geralmente quien tiene la respuesta da oportunidad, do problema, geralmente es un grupo de trabajo. Mas para que eso aconteça, un líder se tiene que asegurar de que otra herramienta importante en la lideranza, treinar. Un líder necesita treinar. Faz bem parte. Y yo lembro que cuando yo falaba en la década del 90, cuando yo me inicié en la carrera como especialista en la materia en petróleo y gas, si bien no teníamos formación, mas sí las empresas nos orientaban, ¿sí? Y poco fundamentalmente en las personas. Y yo siempre falaba con ellos, así como nos, en la especialidad, tenemos la obligación de educar al pessoal en los ambientes de trabajo, você como líder también tiene obligación. Porque generalmente en aquella data, en aquella época, un líder llegaba por experiencia, por conocimiento técnico, por dominio de operación, ¿sí? Más no tenían las herramientas pedagógicas, ¿sí? Para justamente administrar un grupo de trabajo, que eso ya es una herramienta de recursos humanos. Se sabe que no es una tarefa sencilla o simples. Ô, Daniel, e outra coisa bem importante da gente frisar que hoje em dia as pessoas são contratadas pelo currículo, mas geralmente o fator de desligamento da função é um fator emocional, não é isso? Sempre está associado a uma causa emocional, o desligamento da função. E tem pessoas que são altamente inteligentes, têm uma
capacidade de compreender as coisas, dificuldade enorme, ou seja, de lidar com o mesmo, né? Porque, na verdade, tudo começa a partir da gente. Sí, y inclusive, inclusive acontece que en esa cuestión de difundir que a nova liderança debe ter, como bien você falou, en un currículum vitae do profesional que va a ocupar una posición de lideranza. Hoy en las entrevistas ya es requerido qué formación você tem en inteligencia emocional. ¿Y sabe por qué hacen esa pregunta a los especialistas de recursos humanos? ¿Sabe por qué? Porque es uno de los 10 pilares que un profesional líder debe tener presente. Além de autoconocimiento, além de planeamiento de organización, além do desenvolvimiento humano, etc. Inteligencia emocional, de los 10 pilares, ¿saben qué posición está? En segundo lugar. Entonces, você tem que demostrar hoy, en las entrevistas, inclusive es muy valorado, y falo por experiencia, de que você tem que acreditar, no solo, como falan nuestros líderes en materia de desenvolvimiento humano, ¿sí? Que un certificado, ¿sí? No significa merecimiento, ¿no? Porque você puede haber cursado, haber adquirido conocimiento, mas cuando necesita aplicarlo, ¿sí? La persona no aplica. Entonces você solamente ten un papelón que acredita que você participó en alguna cosa. Além de eso, você tiene que demostrar en la práctica. E inclusive en las entrevistas, ¿sí? Evalúan a las personas con ejemplos prácticos reales. Y bueno, você ¿qué faría en esta situación real? Por eso que, inclusive en el desenvolvimiento humano, além de inteligencia emocional, existen cinco pilares en inteligencia emocional que todo líder debe tener presente. Fundamentalmente, autoconciencia, ¿sí? Fundamentalmente la persona tiene que estar ciente de las emociones propias, ¿no? Porque es un poco nuestro trabajo como coach, ¿no? O sea, você si pretende hacer tarefa de coach, você primero se tiene que coachear, decir, bueno, ok, yo tengo que identificar cuáles son mis estados. Eso va a ser muy útil al cliente, ¿no? En este caso, justamente la autoconciencia es conocerse a sí mismo e identificar esos aspectos internos para ayudar a mejorar, ¿no? Es un poco la finalidad, ¿no? Y otro pilar es la autorregulación, que aquí tiene que ver mucho los impulsos disruptivos, ¿sí? O sea, cómo controlar, por ejemplo, yo soy, y você sabe, un perfil comportamental dominante, ¿no? Y muchas veces no es fácil dominar esos impulsos, más você con control, con gerenciamiento de emociones, você puede controlar esos impulsos y debe, porque você controla, teniendo un grupo de personas a cargo, você como líder debe predicar con el ejemplo. Y otro pilar, motivación, ¿no? Aquí se habla mucho últimamente de motivación, y motivación está asociado con paixão. Por ejemplo, yo soy un apasionado, y aquel que me escucha y me conoce sabe que así es, soy un apasionado en la prevención. ¿Y sabe por qué? Porque está vinculado con seres humanos. O sea, nos, trabajando en la prevención en los ambientes de trabajo, procuramos, além de educar y proteger a las personas, que las personas lleguen y regresen a su hogar sanos, ¿sí? Y saludables, ¿no? Otro pilar fundamental que necesita un líder es ser empático, ¿no? Eso también es una tarea difícil y que para hacer la empatía es una habilidad innata, ¿no? O sea, usted tiene que, para llegar a comprender y colocarse en un lugar de otra persona,
para eso você se tiene que autoconocer y mucho. Y Isso. colocarse en lugar de otro es, além de ocuparse, de escuchar y ocuparse por saber qué está aconteciendo, você tem que, como líder, ayudarlo, ¿sí?, a mejorar esas desviaciones que tiene esa persona. Y el último pilar, el último, quinto y último pilar de inteligencia emocional focada en la lideranza, yo lembro ¿cómo es que se llama? Inclusive tiene el mismo sobrenome que você, Maurílio Barbosa, da escola do coach. Él fala que lo que foca, Ah, expande, ¿no? Y oye, yo estoy haciendo esto por la primera vez. Lo que foca, é. expande. Entonces, ese último pilar justamente fala sobre la habilidad social, ¿no? Y social en un ambiente de trabajo no está relacionado con la comunidad, ¿no? Sin, obviamente, descartar, porque Uhum. muchos trabajadores esquecen de dónde proveen. Todos convivimos en comunidades. Por eso que mucha gente decide cuidarse en la comunidad, o sea, en celular, y descuidarse en los ambientes de trabajo, cuando la persona es exactamente la misma. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué buscar cuidarse y cuidar a su Isso. familia y descuidarse en los ambientes de trabajo? Y ahí un líder tiene un trabajo muy bom, y por eso que eu quero, junto con você y nuestro equipo de trabajo, focar esta materia de inteligencia emocional en la lideranza, ¿no? Sim. Daniel, só completando um pouquinho do que você falou aí, dos 5 pontos, dos 5 passos. O primeiro, por isso que é tão importante a gente fazer a seleção de pessoas certas para elas estarem trabalhando no local certo. É por isso que hoje já existe uma formação, que é a que eu tenho de analista master comportamental, que a gente vai traçar o perfil da pessoa de acordo com o cargo. A gente vai colocar ela porque ela dá as características da personalidade da pessoa. A gente não vê, o analista comportamental, ele vê o que a pessoa tem e o que a pessoa precisa melhorar. Você sabe que o meu perfil é Por um eso nos pouco llevamos diferente bien. do seu. O meu, ele é mais influente, né? Eu falo muito. E aí, até por isso, às vezes, um líder influente é um erro, sabe? Assim, em alguns aspectos, a gente precisa ser dominante. E, na verdade, a gente tem todos os aspectos, precisa a gente saber trabalhar. E é aí que a inteligência emocional, ela entra. Porque quando você procura uma parceria, por exemplo, quando eu procuro a tua empresa, que você vem trazer o serviço para mim, logicamente, hoje você já vai agregar o coach a isso aí, né? Porque você vai utilizar a inteligência emocional, vender o seu produto, colocar a pessoa certa no lugar certo. E é isso que eu faço. Hoje, se alguém me contrata, pronto, eu tenho clientes que altamente eles têm uma condição financeira muito boa, mas às vezes são pessoas que têm algum desequilíbrio em alguma outra parte que precisa melhorar. Então a gente vai usando a inteligência emocional para equilibrar. Mas como a gente está falando voltado ao ambiente de trabalho, tem outra coisa que, assim, outro dado que eu também queria, que eu anotei aqui, que eu queria falar para vocês. Em 1990, foi publicado um artigo, 2 cientistas lá, aqueles que descobriram em 1960 e pouco, foi atualizado um artigo criando o termo inteligência emocional. Para você ver, esse termo ainda não era popularizado. E depois disso aí, o que foi que aconteceu? Em 1995, o Daniel Goleman, ele criou esse livro que muita gente pegou como uma bíblia para utilizar em várias atitudes de estresse do dia a dia, coisas de rotina. E aí, o livro do Daniel, só depois de que o livro do Daniel foi publicado em 1997, é que foi criado o primeiro instrumento, a primeira ferramenta que você poderia utilizar e ver o nível de inteligência emocional de cada um. Por isso que, como eu falei lá no início,
todo mundo tem inteligência emocional. Às vezes alguém diz assim, fulano agiu assim, ele não tem inteligência emocional. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que as pessoas estão em patamares diferentes, sabe? E até tem uma cena, quem procurar na internet depois vai achar, é uma cena de um cara andando de carro e ele invade a ciclovia. Ele perde o controle da direção, ele invade a ciclovia, o ciclista começa a bater nele. E o pessoal que mora próximo sai com um cabo de vassoura para bater também. Então, assim, essa cena remete muito. Como é que tá o lado emocional dessas pessoas? Que ao Acrescenta. invés de apaziguar, vai para cima para criar mais. Então, assim, é outra coisa, a inteligência emocional, ela depende de mim, Exactamente. de como eu ajo com o próximo, não do outro. O outro não me incomoda. O outro só me incomoda se dentro dele tiver alguma coisa que ressoa de mim. Por isso que é tão importante essa parte de você ficar ligado nos seus sentimentos. E a gente, como coach, eu até separei aqui, Daniel vai Roda de conhecer, vida. que a gente utiliza muito, tem uma roda Ujú. dos valores extraordinários. Por quê? O que é importante para mim? Atenção, companheirismo. São valores que você não pode medir, mas que você precisa deles para viver. E tudo isso é interligado com a inteligência emocional. Porque quando eu pego o meu cliente, né, Daniel? Quando eu pego a minha empresa, que eu faço esse relatório com as pessoas da empresa, de acordo com como elas estão em determinadas áreas, eu entendo porque elas estão tendo sucesso dentro da empresa, porque minha empresa não está progredindo, porque não está indo para frente. Então, assim, é importante e é uma coisa que é muito nova e, assim, é muito bom esse tema que a gente está falando. E eu não poderia ter chamado pessoa melhor do que você, Daniel, pela sua experiência que você tem, pela sua carreira que você já percorreu. Você é uma pessoa vitoriosa, assim. Você está em outro país, você conseguiu atingir um patamar. Você é a Carla, né? Todo mundo aqui, suas filhas estão lá fora, assim. Você refez uma vida aqui, que você tem uma vida lá fora. Então, eu acredito que para isso você é uma experiência Ujú. de ter utilizado muito a inteligência emocional. Isso tem lhe ajudado. E como também hoje fez você entender várias coisas. E até no que você errou hoje, se viu de escada para Seguramente. melhorar o amanhã, né? Lógico. Inclusive, Roberta, mergullando, ya habiendo mergullado con Goleman en la década del 80, 90, sin haber participado de un entrenamiento específicamente como estamos haciendo ahora, con Marcio y habiendo participado con otros especialistas como Yuri Barbosa, como Marcelo Yuman, como Welden Carvalho, como Rodrigo Fonseca, etcétera, etcétera. O sea, eu, analisando e estudando a matéria hoje com precisão, em certa maneira, eu aplicava inteligência emocional naquela época. O que acontece é que não era uma terminologia muito conhecida nos ambientes de trabalho e menos ainda no petróleo, porque o trabalho em petróleo e gás é um trabalho pesado, pesado não pelo peso das ferramentas e do equipamento, sino fundamentalmente porque são maniobras muito de alto risco e de muita perigosidade, ¿no? Que se puede convivir en esos ambientes trabajando con inteligencia emocional, aprendiendo a administrar esas emociones para justamente evitar que las personas sufran lesiones. Por eso que un líder, inclusive aquí fala en un texto, que la inteligencia emocional, além de ser trainable, es maleable. ¿Esto qué significa? Que yo no necesito ser inteligente para ser emocional, ¿no? Porque muchas personas que no tienen conocimiento en inteligencia emocional piensan, yo necesito ser inteligente emocional. ¿Qué significa eso, inteligencia emocional? No, inteligente, como usted faló, somos todos. Todos tenemos un grado de inteligencia. En realidad eso está almacenado en nuestro cerebro. O que acontece con cada ser humano que dedica tiempo para desenvolver algunas áreas, una más que otras. En nuestro caso estamos específicamente tratando este tema. Mas, ¿un líder se puede formar? Sí, se puede formar en inteligencia. Y es más, no es solamente que puede formarse, debe formarse. O sea, hoy en el futuro, y con lo que está aconteciendo Isso. en nuestra realidad con esta pandemia,
que além da vacina, seguramente vacinados, vamos a continuar conviviendo con prevención y a liderança já deveria haberse preparado, e se ainda não se preparou, eu sugiro e recomendo, seguramente você vai concordar, que se preparem, inclusive já em alguns casos, especialistas estão falando de fazer o processo de coaching, ¿no? Que no necesariamente él se va a convertir en un coach, mas sí participar de un proceso de coaching que ayuda justamente a expandir esa zona de confort, ¿no? Otro tema que zona de confort, muchos vinculan zona de confort con relajamiento. No, zona de confort, todos vivimos zona de confort. Hacer algo que nos gusta es vivir en la zona de confort. El problema es vivir ese momento y progredir para encontrar momentos, ¿sí? Como en este caso la lideranza en lugar de trabajo. No conformarse con las especialidades, no conformarse con conocer los procesos, no conformarse con ser un buen líder con ese grupo de personas. Entonces, en ese caso, eu sugiro, y seguramente Roberta va a coincidir, que esa lideranza forme parte y de facto nos como consultores ya, porque além de ser especialista en la materia, nuestro foco en la consultoría es implementar sistemas de gestión, ¿no? Para justamente ser certificado por normas internacionales, ¿no? Estamos hablando de ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. Entonces, ese líder necesita administrar esos pilares, e inclusive como todo líder, obviamente estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y você sabe que los seres humanos, algunos más, algunos menos, tenemos creencias limitantes, ¿no? Esas creencias limitantes que confirman lo que nos acreditamos, que puede ser de la infancia o que puede ser surgido de tu ámbito familiar, ¿no? Y aquí yo tengo aquí escrito algunas creencias limitantes, por ejemplo, manda quien puede y obedece quien tiene juicio, ¿no? Y eso se aplica mucho en la lideranza, ¿no? Mas el problema es, sí, você como líder puede mandar, mas muchas veces quien tiene juicio no es el propio líder, es la propia persona. Por eso esa persona necesita ser valorizada, porque generalmente ellos conocen mejor que ninguém un proceso operacional y que muchas veces ellos determinan, muchas veces no, en realidad ellos determinan los resultados. Porque en realidad un líder no es solo gobernar o administrar personas. Un líder no solo busca resultados por sí propio. Él tiene que trabajar con su grupo, porque cuanto mejor esté ese grupo en toda materia, ese grupo es el que va a dar un resultado a ese líder. Y generalmente muchos líderes piensan que sozinhos pueden llegar, y vos sabe que sozinhos no llegamos muy longe, ¿no? Necesitamos un equipo de personas que nos acompañen para llegar a ese objetivo, obtener ese resultado y subir ao pódio todos juntos. Isso. E aí, falando nessa questão que você falou em relação à liderança, o líder ele tem que estar pronto para ajudar quem está com ele, não só nos resultados positivos, como se não houvesse. Gente, hoje é noite de São Sebastião, por isso vocês estão ouvindo esses fogos aqui. Não são tiros, só para informar, porque São Sebastião é o padroeiro da minha. Qual é o padroeiro da minha cidade? Eu moro na Paraíba, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Fagundes. E aí aqui tem uma pedra de Santo Antônio linda, mas assim, como é de São Sebastião, tem esses fogos, é tradição. E coincidentemente, brindando a nossa live, viu, Daniel? É muita sorte para você, viu? Eu acredito que essa é a sua primeira de milhares que vai vir, porque assim, gente, eu vejo o Daniel muito grande, assim. Eu e o Daniel, a gente começou a fazer um curso de Master Coach junto,
e eu vejo todo o potencial que ele tem, o quanto ele é inteligente, dedicado, assim, o quanto ele, quando ele quer uma coisa, ele busca. E eu digo, Daniel, não pare de crescer, porque esse é só o começo. Daqui a um ano você vai olhar essa live, você vai dizer, nossa, minha primeira live de milhares. E o caminho para quem quer crescer agora é usar a rede social, é falar mesmo, assim. Eu comecei a fazer as minhas lives em abril. Abril desse ano vai fazer um ano, quando começou bem no iníciozinho da pandemia. E eu olhando a minha primeira live lá atrás, sabe? Eu disse, Graças a nossa, Deus que e a bom que eu você. melhorei, que bom que. É, E assim, e se a gente não se melhorar, alguma coisa de errado tem, e o fator emocional, um lado profissional é muito importante, porque já houve dias que eu fui fazer a minha live e dentro de mim ou dentro da minha casa eu estava uhum, aquela bagunça, mas eu tinha que ter meu compromisso. E as pessoas que estão aqui, que me veem, não tem nada a ver assim com o que eu estava passando, com o problema, porque problema todos nós temos, mas o equilíbrio emocional é justamente esse aí, sabe? E assim, o importante é você se trabalhar. O meu perfil, ele é um perfil muito difícil, Daniel. Foi muito difícil. Em um ano eu consegui mudar. Em um ano eu saí de influente uhum. estável e fui para influente dominante. Porque o perfil tradicional, o principal, para quem não conhece, estou explicando, eu sei que você sabe, mas assim, ele não muda, o base é a base. Então, para quem conhece, é Águia, aquele famoso gato, tubarão e lobo, tubarão, ¿no? aqueles quatro perfis. Por que Uhum, águia e lobo, né? Então, eu sou gato. O gato, ele é muito vitimista. A gente sabe que o gato, ele tudo é didi. O gato fala muito, o gato às vezes fala em hora incorreta. Então, tudo isso para eu ajustar, para eu ir para o meu lobo, foi assim, sabe? Meio que um pouco complicado, mas eu tive que fazer essa transição, porque afinal de contas, eu queria, não era os outros, tudo começa a partir de mim. O outro não me incomoda, a não ser que eu esteja desequilibrado. Isso serve para você na sua empresa. Se você saiu de casa, teve aquela briga feia com a sua esposa, ou com seu marido, ou com uma mãe, ou com um pai, automaticamente, quando você sai na rua, isso é uma técnica, gente. Comecem a pensar no que você precisa fazer do seu dia e a deixar em casa o que passou para você resolver quando chegar. Porque se você começa a trocar os pensamentos, se você começa uma coisa que acontece com você aqui de manhã, você passa o dia uhum. inteiro pensando, você não vai render nada. E a sua inteligência emocional vai estar lá embaixo. E outra coisa, às vezes até quem brigou contigo quando chegou em casa nem lembra mais. Dependendo do perfil, se for um perfil assim como o meu, já não tá nem lembrando mais, porque assim, eu tenho essa vantagem de não conseguir reter nada. E isso é uma coisa boa para mim. Só que isso foi uma coisa que eu fui trabalhando, sabe, Daniel? Assim, então, assim, nessa questão da empresa, uma coisa muito boa de você começar a botar a sua inteligência emocional para trabalhar é antes de você sair de casa você meditar. E o que é meditar? Não é só a respiração, é você ouvir uma oração, é você rezar um Pai Nosso, é você fazer uma oração de acordo com o seu credo, ou até você respirar. O fato de você Uhum. inspirar e É respirar verdade. já vai lhe deixando mais aliviado, já vai soltando mais atenção, porque isso que eu estou falando, neurologicamente é explicado. Quando você faz o trabalho de inspirar e expirar, o ciclo de ondas, que é o que deixa a cabeça cheia e É, tensa, é ela verdade. vai Uhum. diminuindo, não é, Daniel? Sim. E a gente trabalha muito Inclusive, isso no coach. eu, Carla muitas vezes sorri, não? Porque conviviendo, uma coisa é falar e outra coisa é fazer, não? Mas desde que eu comecei esta formação, eu estou, inclusive eu falei muitas vezes com você em nossas sessões, eu percebo que algumas coisas estou mudando e necessito, obviamente, mudar. Ou seja, estou mudando porque necessito mudar, não porque eu quero cumprir a função de coach, sino fundamentalmente por mim, por la persona que convive conmigo y por mi entorno, ¿no? Y eso, siendo ciente de eso, yo voy a tener un camino mucho más libre, sin pedras, para ayudar a nuestro potencial cliente, ¿no? Por eso que existen creencias limitantes en todas las personas, fundamentalmente tenemos que identificarlo, por eso yo hablaba de manda quien pode, obedece quien tem juicio, se elogiar estraga, muchas veces un líder tem temor
a elogiar a ese buen trabajador, igual que transmitir un conocimiento a ese buen colaborador, por temor a que algún día él iguale o supere. Eu tinha um jefe na Argentina que falava, olha, se você tem temor que isso aconteça, o problema não é da pessoa, é problema seu. Porque se ele igualou a você, havendo começado quando você chegou desde abaixo, e ele foi crescendo, igualou, e em algum momento superou, significa que você não acompanhou esse crescimento. E você não fez muito para melhorar. Então, você não deveria ser egoísta. Eu sempre falava com o meu grupo de trabalho. Eu cheguei a ter 30 pessoas em minha equipe de trabalho em 3 países diferentes, não? E eu sempre falava, olha, o que eu sei, vou a transmitir a você. E sabem por quê? Não porque, além de ser boa pessoa, entre aspas, eu necessito estar tranquilo também, porque se você sabe o que eu sei, eu não necessito estar com você. Porque, imagina, 3 países eu não podia estar, subdividir-me, impossível. Então, eu tinha que ter grupo de pessoas de confiança, justamente para que executem de modo certo, ¿sí?, en las áreas que eles representavam a distância. Então, para que isso aconteça, você tem que transmitir confiança, conhecimento, Daniel, elogiar ao empregado. deixa eu ler o que a Carla colocou aqui. Verdade, cada um conhece a si próprio e assim melhoramos continuamente. Isso aí, Carla. A gente é um É, produto que a gente vai melhorando de acordo com o nosso meio, né? É normal a é. gente errar, ainda que ninguém é Deus. Todo mundo tem o seu lado que vai errar alguma hora. O importante assim, é a gente ter consciência de não Uhum. fazer constante o mesmo erro. Porque quando a gente passa a errar o mesmo erro, o problema já está com a gente e não querer evoluir, assim. Tem coisas que a gente tem no nosso cérebro que se chama uma camada de mielina, que às vezes você erra sem sentir, sabe? E aconteceu uma determinada cena comigo que eu fiquei pensando, meu Deus, será que essa pessoa sabe que ela age assim? E era uma pessoa assim bem próxima, sabe, Daniel? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu vou parar para analisar como ela sempre é. Quando eu fui analisar, eu notei que ela era sempre assim. Então, ou eu mudava aquele sentimento que eu via por conta daquilo ali, eu ia trabalhar em mim, o que aquilo ali me incomodava tanto, ou eu, como é que se diz, continuava brigando e discutindo por esse mesmo motivo. E, gente, e vocês podem ter certeza que eu sou uma pessoa que eu tô me policiando assim ao máximo. Eu tô errando, mas Erra também quando consciente. eu erro com vontade, sabe? Sí, Eu erro no. inclusive aquí tenemos otra creencia limitante en la lideranza que es mantener distancia, ¿no? Que esto está muy vinculado con el conocimiento y o elogio. Muchos líderes piensan que manteniendo distancia, eso significa no tener relacionamiento humano, porque você tem relacionamiento a través de un vínculo laboral, ¿no? Mas muchas pessoas, eu vivi muitas vezes isso, não? Como todo grupo de Sim. trabalho, você tem pessoas saudáveis e outras selvagens, não? Eu me considero, aí, estou no meio, entre humano e selvagem. Antes era muito mais selvagem que agora, não? Agora tem um pouco mais domesticado. Mas muitos líderes têm esse recelo de não manter distância. Ah, não, você é empregado, eu sou líder, mantendo esa distancia significa que vamos a tener respeto. Y no necesariamente eso asegura que va a acontecer de ese jeito. Por eso que la inteligencia emocional acerca, além de gerenciar las emociones, aproxima a las personas, porque você, além de comprenderse, ayuda a comprender a otras personas y desde el punto de vista humano, sin perder ese liderazgo, porque que você demostre que es humano igual que esa persona, no significa que você va a dejar de ser líder. Al contrario, você va a tener mejor resultado. Y como bien falou você, un líder necesita conocer el perfil comportamental de las personas. Y no necesariamente tiene que esperar recursos humanos para que valide eso.
ele pode fazer um treinamento como nós estamos fazendo, e ele pode, inclusive, eu participei de um treinamento de Sim. mestre na liderança, que justamente uma da matéria que ensinou o professor foi justamente aprender como líder a fazer o perfil comportamental de seu grupo. E qual é a finalidade? Justamente identificar o perfil e ubicar esse empregado em relação ao posto de trabalho. E acontece que hubo muitas mudanças, se vieron muitas mudanças, que foi exemplares e que ajudou muito não somente o grupo de trabalho, sino que também ao líder, não? E outra crença fala, eu não vou dizer o que é óbvio, não? Que isso também tem que estar relacionado com conhecimento, não? ¿Para qué voy a, y eso está relacionado también con prevención? ¿Para qué voy a hablar con él si en teoría él ya sabe? Porque es obvio. Guay. En prevención, você no tiene que descartar nada. Você como líder, Isso. além de treinar y supervisar, você tiene que asegurarse que eso realmente él faça hasta asegurarse que saia certo. Acreditar que o supervisor, o líder tiene todas las respuestas, no necesariamente, y es más, y falo como líder, você não tem a obrigação de conhecer todas as respostas. Este é como um pouco o trabalho do, pouco não, o trabalho do coach, não? Que o coach não dá respostas, sino faz boas perguntas poderosas, Isso. não? E o líder é exatamente o mesmo. Por quê? Porque o líder Isso. fazendo perguntas poderosas, a respuestas saudáveis, está no grupo de trabalho. Por quê? Porque eles conhecem o que é o que devem fazer. Por isso, muitos grupos não necessitam que você fale que é o que necessita. E outro e último é não vou ensinar a missa do galho. Olha, Daniel, Essa me gostou. Daniel, Sim. deixa eu só te falar uma coisa. Durante 10 anos eu trabalhei como técnica de enfermagem em um hospital de trauma, o mais trash do meu estado. Então, assim, eu falo que o meu teste na inteligência emocional começou ali, sabe? Porque eu ia para lá, eu via as pessoas chegando, morrendo de acidente. Então, assim, se você não é uma pessoa bem preparada, eu conheço pessoas que trabalharam comigo, que, assim, hoje dependem da base de medicamentos, que outras se suicidaram, outras fizeram assim. E tudo isso está ligado ao fator emocional que elas veem ali. Elas acham, as pessoas acham que não, mas hoje eu tenho essa certeza e posso falar isso com prioridade para vocês, por quê? Tudo que a gente vive ali, se a gente não está bem mentalmente, a gente vai levar para nossa casa, vai levar aquele resíduo, além da energia do lugar, que você já precisa ir bem para um lugar assim. Então, esse foi um dos motivos o Uhum. qual eu escolhi abrir mão da área de saúde e trabalhar só como coach, desde que eu trabalhava na Herbalife em 2015, porque eu adoro ajudar as pessoas, é uma coisa que eu gosto mais, as pessoas saudáveis, antes de eu pegar como eu pegava, de fazer cadáver, de muita coisa. Então, assim, às vezes eu pegava uma chefe lá que comia o juízo da gente, que dizia um monte de coisa e tal e tal. Então, assim, não estava bem, às vezes saía briga do pessoal de lá, dos colegas de trabalho, sabe? Uhum. Enfim, tudo isso por falta de inteligência emocional, que como o Daniel falou aí, hoje, a maioria dos cargos, você já precisa ter uma determinada É. quantidade de horas e vai ser assim para o futuro, minha gente. A inteligência emocional é a base de toda essa pandemia. Ela veio aqui para ensinar isso para gente. Quem é que pode É, fugir da é pandemia e verdade. viver um dia sem pandemia? Ninguém. Então, se você não tiver inteligência emocional para você lidar com essa pandemia, você vai enlouquecer. Isso é assim, a sua cabeça, ela vai trabalhar para quem me acompanha no meu Instagram vai ver que eu coloquei uma cabeça lá com um monte de vozes. Aquelas vozes é cada pensamento que a gente associa a alguma coisa. Por isso que eu e o Daniel, a gente é Master Coach emocional e o que a gente trabalha com os nossos coaches além de tudo, o lado emocional, com ressignificações que vêm lá da sua infância, e a gente vai descobrir por que foi que aquilo ali aconteceu com você. Às vezes você tem raiva daquilo ali, é um sentimento que você associa
ao seu pai, à sua mãe, a alguém que você convivia que era de muita referência para você. Então, tudo isso está ligado com inteligência emocional. A gente precisou usar no nosso músculo e ainda usa algumas coisas hoje em dia que nós somos processo de melhora e transformação, já justamente por isso, porque a gente se deu É conta verdade, de que tudo é acontece verdade. a partir da Por gente, não isso é isso, que Daniel? o que você falou é verdade mesmo. Inclusive, esta pandemia, como bien falou você, nos ajudou e nos está ajudando a identificar poderes internos que desconocíamos, que inclusive nos ayudó a aprender a convivir con nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha convivencia durante mucho tiempo, durante 24 horas, que a mayoría de las personas, esa cantidad de horas, no ficaban en casa, no ficaban en un trabajo, ¿no? Y entonces todo eso es un aprendizado que por eso que un líder debe aprovechar ese tiempo para justamente educarse si él quiere permanecer en esa función para ocupar otras funciones de liderazgo. Porque si él no se actualiza como en toda profesión, alguien que comenzó igual que él y que está abajo de él, en algún momento va a igualar y va a ser superado. Y no necesariamente tiene que ser una persona joven, porque o aprendizado no tem idade. A minha idade, que se bien não sou jovem, mas tampouco sou velho, continuo estudando, eu gosto muito de estudar, gosto de ler, e agora eu estou apaixonado por esta matéria. Como? Cuidado com essa crença aí, viu, Daniel? Cuidado com essa crença aí que você não é uma pessoa jovem. Lembra daquele Mac É, Chickens que ficou bilionário fazendo sim, eu, o frango com quantos anos? Lembra de quantas outras pessoas que a partir de 60 anos começaram a curtir a vida? Então, é, talvez aí esteja não, uma crencinha eu, embutida eu, que você não pode. Você é tão jovem eu quanto uma reconheço que pessoa tenho, de e já vinte e hemos três falado com anos. você, que temos crenças, eu tenho crenças limitantes, ¿no? Lo que pasa es que este entrenamiento me ha ayudado a mí a dejar de creer en esas limitaciones y pasar a y pular para suceso, ¿no? Prosperidad y suceso. Bueno, acredito que ya estamos en tiempo, ¿no? Isso. Faltamos 2 minutos. Eu queria te agradecer a você. Um prazer conhecer a Carla, mesmo que pela internet aqui. Y E él ela é uma siempre está pessoa muito presente en querida, nuestras... assim. E Ujú. uma hora eu vou conhecer vocês pessoalmente. Aí numa hora eu vou no Rio, vou conhecer vocês pessoalmente. Mas foi um prazer, Daniel. Eu não poderia ter um Ok. nome melhor para fazer essa live comigo do que você. Ujú. Gostaria de agradecer a todos que entraram, que passaram por aqui. A gente conseguiu segurar as pessoas. Muito obrigada. E, Daniel, eu aprendo Ok. muito com você. Muito Muita obrigado. gratidão por tudo sempre, viu? E eu quero que Muito, você muito faça suas obrigado considerações pela finais. participação, pela paciência. Eu sou decidir falando um idioma está 100% correto, mas eu sempre fui assim, você sempre valorou meu coragem, não? De momento que você decidiu morar em outro país, como bem falou em algum momento você é corajoso. E realmente, eu fazer esta live, para quem me escuta de Demais. meu país, fazer em outro idioma, realmente é muito forte. Mas eu agradeço de coração. Estamos aqui, tanto Roberta como eu, para ajudar a quem deseje e seguramente vamos continuar fazendo este tipo de encontros que, além de ajudarnos, vamos ajudar a outras pessoas também. Obrigada, Carla. Obrigada, ó, todo mundo aí te Igual. elogiando, te desejando sucesso, viu, Daniel? E assim, isso é só o começo, isso é só o começo, você tem potencial. Você é um cara fantástico, você tem uma história de vida bacana para motivar muita gente. Gente,
Quem não segue o Daniel, pode seguir, porque ele vai começar a soltar no Instagram dele muito material bom. Para quem quer mudar esse conceito aí de Uhum. empresa, dar uma visagem nova, segue ele, Ok. certo? E a live eu vou deixar salva no meu Instagram, né? Depois eu vou passar para o meu canal do YouTube e vou mandar para o Daniel, para quem quiser compartilhar ou para as pessoas verem depois. Muita Gratidão a gratidão, você, tá, boa noite. Daniel? E Ótima agora nos noite espera para Márcio, você. não? Na mentoria. Tchau, Isso, obrigado. isso. Tchau, tchau. Tchau. Esa, Obrigada, ó, a Carla tá desejando sucesso pra gente. esa Carla es Gratidão, terrible. Carla, você é maravilhosa. Daniel é argentino, é argentino. Ó, tô perguntando se você é espanhol ou argentino. É porque essa minha amiga já morou na Sou un Argentina, mix. Geórgia. Valeu, Eunice, cheiro. Chao, chao. Ele como é que se mistura a mistura de brasileiro Por- com argentino? Como é que é o nome? Portuñol. Tem alguma coisa aí, mas é uma mistura. A veces lo llamo de espuñol, pero bueno. Isso. Ok. Chao, un beso, Tchau, ¿eh? Daniel. Gratidão. Chao, chao. Isso,